Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou começar mais um vlog de leitura. E uma das minhas metas para esse ano é ler 2 livros por semana. Hoje é domingo e vai começar a segunda semana do ano. E semana passada eu consegui ler os 2 livros, eu na verdade li os 2 livros e li um pouco de outros 2. Então eu vou contar para vocês quais livros eu pretendo ler essa semana e vou contando para vocês o que eu estou achando das histórias. E 2 livros em específico que eu escolhi ler essa semana é o Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Ele é o mesmo autor de 15 Dias, que é um dos livros assim que eu mais gosto da minha vida. É um super favorito, que eu gosto muito mesmo, é um autor nacional, que é um querido, muito fofo. E eu sempre gosto muito dos livros dele, porque por ser, assim, um livro nacional, é muito fácil de se identificar, de conhecer, se ver nas cenas. O outro livro que eu li dele é 1 Milhão de Finais Felizes, que também é muito bom, mas eu gosto mais de 15 Dias. Eu estou com um pouco de medo desse livro aqui ser um pouco triste, mas mesmo assim eu estou animada e eu espero que eu goste. Vou contando pra vocês conforme eu for lendo. E o segundo livro é O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Esse livro eu tinha colocado aí na minha meta do ano passado, que eu ia ler esse livro. Eu acho que eu até comentei que acho que ele é um livro, eu não sabia, mas é um livro que foi escrito já há muitos anos e ele foi relançado aí pela Intrínseca nessa edição de capa dura. Acho que tem um pouco a ver com arte, ao mesmo tempo que com mistério, mas imagino que ele seja mais aí, não tanto pro lado do mistério, mas mais sobre reflexões sobre a vida. Mas eu estou bem curiosa, espero que eu goste. Além desses 2 livros, eu pretendo continuar O Rainha das Sombras. Eu já estou quase da metade, acho que falta 1/3 para eu terminar de ler. E eu tô com uma pequena meta aí de ler 50 páginas por dia da série Trono de Vidro. Pelo menos, assim, tentar ler 50 páginas. Não tenho a intenção, assim, de terminar eles em uma semana, nem nada disso. Mas eu vou tentar fazer isso porque eu preciso terminar essa série que eu já enrolei demais. O último dia que eu tinha atualizado essa leitura foi em setembro do ano passado. E aí eu fico sempre pensando assim, eu tenho que ler de uma vez, eu tenho que ler só esses livros. E não vai funcionar, mas lendo as 50 páginas, essa semana eu já andei aí 100 páginas, li 2 dias. Então, de 50 em 50, um dia eu termino. E é melhor eu me colocar, assim, essa meta de ler meio intercalado com outros livros, do que falar que vou ler de uma vez e acabar não lendo nunca, porque aí eu fico desanimada, porque são livros bem grandes e são muitos. Esse já é o 5º, mas ainda faltam 3, que são ainda maiores, todos assim com mais de 600 páginas. Então, eu vou ir fazendo assim, lendo de pouquinhas em pouquinhas páginas, intercalando com os outros livros. Se eu realmente ler as 50 páginas que eu quero ler, eu vou terminar essa semana também, mas não é uma meta, é uma meta assim, ir lendo aos poucos. E eu sempre, quando eu volto a ler esse livro, eu fico curiosa, eu gosto da história, eu gosto do mundo. É só que realmente me dá uma preguiça de pensar em quantos livros ainda tem, de quantas páginas são, mas eu tô empolgada com a história, então eu acho que eu vou fazer assim mesmo, de ler aos pouquinhos, que vai ser bem melhor. Também eu comecei a ler essa semana um livro em inglês, que é de thriller, que eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui a capa. Ele é da mesma autora de The Good Life, que é um livro que eu li no ano passado, no finalzinho do ano, que é de thriller e que eu tinha gostado bastante, inclusive eu acho que eu fiz vlog de leitura desse livro. E aí eu li porque comecei a ler porque tá disponível no Kindle Unlimited, e aí eu tô tentando, uma das metas, né, ler mais em inglês esse ano. E aí eu já tinha gostado do primeiro e, assim, tá interessante. O primeiro capítulo, assim, você fica super curioso porque já tem ali o crime, já começa na delegacia. Só que depois ele desanda, assim, ele desenrola. Ele é um livro mais sobre essas famílias ricas, esses bairros muito ricos, assim, dos Estados Unidos, que geralmente são pessoas muito competitivas e tudo mais. Mas, por enquanto, ele tá focando muito, assim, nessa vida e na vida de 2 mulheres que meio que gostam de um... Meio que não, porque uma delas é casada com esse homem, mas elas gostam desse homem que é um lixo. Então, as duas ficam ali meio numa rivalidade por causa desse cara.
e não sei quando ou como o crime vai acontecer, mas assim, está interessante de ler, mas ao mesmo tempo não é bem o que eu esperava, é bem diferente mesmo do The Good Lie, então não sei, mas vou continuar lendo e vou terminar também provavelmente essa semana. Então é isso, conforme eu for lendo eu conto pra vocês o que eu estou achando e até o próximo take. Oi, gente, eu vim atualizar sobre as minhas leituras. Eu já tô quase terminando o Trono de Vidro, o 5º livro, e está bem legal. Como eu disse, quando eu começo a ler de novo, eu fico bem empolgada, porque eu gosto da história. Então, com certeza, eu já vou terminar e já vou começar o próximo, mas vou me manter naquela meta de ler só 50 páginas, mais ou menos, por dia, para que eu não desista, nem fique cansada. E eu estou em mais de 50% do livro lá que eu falei, eu acho que é Every Secret, alguma coisa. E, gente, muito estranho, porque é um livro, assim, que a primeira cena é muito de thriller, de suspense, porque, como eu disse, eu acho que eu comentei, começa com uma moça, né, na delegacia, sendo interrogada sobre uma morte, um assassinato. Só que, gente, muda tudo e até agora a gente nada de assassinato, nada de nenhum crime. Tipo, eu tava até pensando assim, não, eu esperava thriller e recebi drama, não é drama, porque não é triste, mas assim, picuinha de gente rica e mesquinha. Todos os personagens são insuportáveis, todo mundo narcisista, muito estranho, um monte de gente rica que se preocupa com as aparências. É bem aquela história mesmo, assim, que a gente vê daqueles bairros de ricos, lá dos Estados Unidos, onde tem aqueles eventos de caridade, mas que na verdade é só pra se mostrar. Mas está uma história divertida, eu estou curiosa, estou gostando de ler, mas é muito estranho, assim, porque primeiro que não tem nada a ver com thriller, porque não aconteceu nada ainda e já tá em mais de 50%. E segundo, que realmente ele é um livro sobre discussões familiares, e ele é meio close errado, assim, mas não é que ele é close errado unicamente porque, tipo, eu não acho que ninguém dos personagens é pra gente ter empatia por eles, porque, como eu disse, são todas pessoas horríveis. O cara principal traindo a esposa muito estranha. A melhorzinha, assim, é a esposa, mas mesmo assim não é uma mulher muito incrível. E aí tem a outra lá que aparece, que é, como eu disse, gente, todo mundo muito narcisista, assim, só se preocupa consigo mesmo e com suas aparências. Mas é muito legal, divertido mesmo assim, então por isso que eu continuei lendo. E aí, conforme, né, se acontecer mais coisas, eu conto pra vocês o que aconteceu. Não sei como que vai chegar nessa delegacia, porque não parece... Eu sei, na verdade. Na minha cabeça, eu sei uma coisa que pode ser que aconteça, mas não sei se vai realmente ser isso. Mas eu conto pra vocês o que como foi, né? E também eu comecei a ler O Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, que é um livro bem legal. É um livro um pouco diferente dos outros que eu já li dele. Ele tem mais uma vibe, assim, de contos, e ele é narrado pela casa, no caso, é como se fosse a casa mesmo, contando a história dos moradores. A parte que eu falei que eu achava que seria triste é porque eu sei, eu já sabia de antemão, que um desses contos, ele se passa na época da pandemia, e eu estava receosa de ler porque foi um sentimento muito ruim, né? Muita gente, a maioria das pessoas, ficou traumatizada com essa época, e eu não estava, assim, me sentindo muito confortável pra ler esse livro, porque até então tava muito recente, né? Mas tá leve, não tá, assim, nada demais. Os personagens são bem divertidos e são em diferentes tempos, né? Porque é uma casa só, então são vários moradores dessa casa ao longo dos anos. E está sendo, assim, bem divertido. Li menos de 100 páginas, mas eu já li uma parte de cada personagem que vai aparecer. Então eu já conheci todos, né, os personagens da história.
e eu gostei bastante. Ainda não comecei a ler o próximo livro, né, que eu também comentei, mas hoje ainda é terça-feira, então com certeza vai dar tempo de ler os 2 livros dessa semana. E é isso, vou contando pra vocês como que está o andamento desse livro estranho que eu comecei a ler. E ele tem uma vibe, o livro em inglês, no caso, ele também é estranho porque ele tem meio que uma vibe, assim, meio de hot. Não sei se é porque eu não tô acostumada a ler esse tipo de livro, porque não teve nenhuma cena, assim, explícita, mas achei ele muito detalhado em cenas de romance, porque, na verdade, a grande questão, assim, do livro é sobre um casal e uma pessoa que quer se enfiar nesse casal e destruir o casamento. Então, ele é muito mais sobre relacionamento do que sobre crimes. Então, sei, ele é muito descritivo, assim, sobre como que a mulher tá se seduzindo o cara. Por isso que eu disse que ele é meio close errado, assim, porque além de que tem umas coisas muito estranhas nessa comunidade aí de gente rica, o simples fato deles serem ricos já é muito estranho. Não que eu não saiba. Eu acho que é por isso que eu não me importo também de ler esse livro, porque eu sei que existe gente assim, eu sei que existem pessoas assim, mas dá a entender que a mulher tá, tipo, seduzindo o cara e que ele é um santo que caiu na armadilha da mulher que seduziu ele, sendo que ele que é casado, né? Então, pelo amor de Deus, tipo, ele poderia simplesmente não ter saído com ela. Mas aí que tá, eu não consegui entender ainda se essa autora está fazendo uma crítica a isso ou se ela só está representando mesmo esses personagens. Ainda não consegui entender, mas enfim, vou continuar lendo e aí eu conto o que eu estou achando. Oi, gente! Eu terminei de ler O Trono de Vidro, o 5º livro, e eu acho que eu já comentei, né, que eu estava gostando bastante, mas que como eu fiquei muito tempo parada, assim, sem ler esse livro, eu acabei me esquecendo de muitas coisas, assim, foi um pouco até confuso algumas partes, eu não sei se é porque eu não lembro, ou se realmente a escrita deixou confuso as partes, assim, da magia mesmo, por que tipo, a magia não existe mais, mas aí algumas pessoas têm a magia mesmo assim, aí eu não entendi muito bem, mas mesmo assim foi divertido, já até tirei o outro livro, vou continuar na minha meta de ler por aí de 30 a 50 páginas por dia, e tem uma coisa nesse livro só que é a única outra coisa que eu não gosto, que é os romances, assim, parece que todos os personagens têm que ter um par romântico. E aí as pessoas, assim, aparece o par romântico do nada e eles, assim, viram um casal, assim, que se ama demais. E aí tem hora que eu acho meio estranho, porque parece que não deu tempo deles construírem, assim, esse relacionamento tão grande. Mas mesmo assim é uma farofona divertida, que eu gosto de ler, então vou continuar lendo. E eu terminei, gente, o Every Last Secret, acho que é esse o nome. E, meu Deus, que tristeza. Mudei o ângulo um pouco pra ficar melhor. O pior que eu acho desse livro é que eu sei exatamente o que vai acontecer desde o primeiro capítulo. E eu continuei lendo porque eu tinha, assim, uma esperança de que ele ia ter uma reviravolta, que ele não ia ser do jeito que ele foi. Mas ele foi, gente, exatamente como eu imaginava. Extremamente machista, estranho. Na hora que eu tava lendo, eu dei 1 estrela, e aí depois até tem uma notinha, assim, da autora falando que umas pessoas vão odiar o livro e blá blá blá. E aí eu até no Scooby coloquei 2 estrelas, porque pelo menos ela tem consciência. E aí ela até disse, assim, que, tipo, o importante pra ela era que as pessoas reagissem ao livro. Então, acho que ela fez meio que de forma proposital. Só que eu não sei se a parte proposital é a mesma que eu considero absurda. Porque basicamente, gente, como eu já tinha citado aí, é um cara horrível que trai a esposa e aí no final fica como se... Vou contar porque não compensa ler, gente, não leiam, não vale a pena. No final ele fica como sendo o cara coitadinho que caiu na armadilha e a esposa que fica sendo doida e todo mundo é doida e ele é o bonitão, assim. Ai, gente, olha. Que raiva.
E ainda fica como se a esposa tivesse sido uma super vitoriosa, assim, porque ela conseguiu continuar com ele no final. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, nem teve crime, gente. Eu acho que, não sei se eu li em inglês, né? Então eu não sei se é porque eu realmente não tinha entendido ou se a forma que ela escreveu deu a entender que tinha acontecido o assassinato, mas na verdade foi uma tentativa de assassinato. E eu já soube, gente, quem tinha sido, o que tinha feito e qual era o objetivo da metade, assim, eu já sabia. E péssimo, porque o objetivo era manter o marido, que era um prêmio, né? Olha, esse marido incrível. Sinceramente, gente, muito absurdo. E o último capítulo é exatamente isso, o cara falando, a ponto de vista do marido, falando que ele sempre se atraiu por mulheres loucas, tipo, como se só as mulheres fossem as loucas. Ai, gente, olha, péssimo. Mas eu tenho a expectativa de que talvez tenha sido a proposta, né, fazer com que as pessoas sintam raiva. Mas, meu Deus. Mas, assim, eu li muito rápido e eu fiquei curiosa. E, então, não sei, eu dei 2 estrelas apenas. Mas tem alguma coisa de bom, né? Senão eu não teria ficado querendo saber. Mas, gente, eu tinha uma expectativa, assim, de que ia ser outra coisa. Mas não, gente, foi isso mesmo que aconteceu. E aí, o outro livro que eu li dela, eu fiz vlog também. E eu tinha gostado muito. E é um livro até bastante... Bom, é sobre uma psicóloga que ela atende pessoas que pensam em cometer assassinatos. Então, tipo, é um livro meio... Não sei se mente aberta é o correto, mas, assim, ele não é... Eu não imaginei, gente, que esse livro seria assim. Tem outros livros dela disponíveis no Kindle. Acho que vou dar uma terceira chance, uma segunda chance, porque, como eu disse, ela ainda pôs uma notinha... Se não tivesse essa nota, gente, nossa, eu nunca mais leria nada dela, de tanta raiva que eu fiquei. Mas como tem essa nota, eu ainda tenho uma esperança de que melhore, tipo, nos outros livros sejam melhor, né? Mas eu vou dar uma pausa nos livros em inglês. E eu tô bem feliz, assim, com os livros do Kindle Unlimited, porque tem muitos livros de suspense em inglês e é muito fácil ler livros de suspense. E em inglês, pra mim, vai ser bom, porque eu vou acabar treinando e tem muitas opções. Então, provavelmente eu vou ler alguns aí ao longo do tempo. Espero que não encontre mais nenhum outro, assim, que seja ruim. Enfim, o outro livro é o Se a Casa 8 Falasse. Tá do mesmo jeito, mesmo clima, bem divertido, vou continuar lendo. Mas eu não sei quando eu vou terminar, porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. E aí e é sexta-feira 13 amanhã, e aí eu pensei, sexta-feira 13, acho que vou ler um livro de terror, e aí eu acho que eu vou ler o Carrie, do Stephen King, porque ele é bem curtinho, bem fino, e aí eu conto pra vocês o que eu achei. No caso, gente, além disso, tem aquele livro lá, o Talentoso Ripley, que nem abri ainda, que sem chance, porque eu tava lendo Trono de Vidro, e esse outro em inglês, que nem eram as metas da semana. Mas pelo menos eu terminei eles, então tecnicamente minha meta de ler 2 livros na semana eu cumpri, mas não foi os 2 livros que eu tinha dito inicialmente, né? Mas enfim, vou continuar lendo Se a Casa 8 Falasse e vou ler o Carrie e provavelmente vou deixar o Talentoso Ripley pra semana que vem, mas aí eu conto pra vocês também o que eu achei. Eu acabei de terminar Se a Casa 8 Falasse, hoje é sábado à noite. Eu estou muito feliz porque, gente, eu realmente amo muito a escrita do Victor. É muito fofo, todos os personagens. E eu gostei muito. Eu comecei falando que eu tava com medo de ser triste e tudo mais, mas é só um pouquinhozinho mais triste. A parte de 2020, que é na época da pandemia, traz, assim, aquela lembrança de como foi. Mas mesmo assim, é muito, muito leve e muito, muito bom, muito divertido. Eu acho que o Milhão de Finais Felizes foi bem mais triste. Mas mesmo quando ele trata, assim, de assuntos sérios, igual é no Milhão de Finais Felizes, ele faz de um jeito que é tão leve, que, assim, dá aquele aconchego no coração, e eu gosto muito, e eu gostei muito, muito, muito fofo. Estou muito feliz de ter terminado.
Realmente comecei a ler o Carrie ontem, né, que eu disse que eu ia ler, porque era sexta-feira 13, mas eu li a maioria hoje. É realmente um livro bem rápido de ler, eu já estou na página 83, que é quase a metade do livro, porque eu acho que ele tem só 200 páginas. E assim, muito triste. Dá muita dó, gente, sério. Eu, apesar de saber das cenas principais dessa... Não do livro, mas do filme, que eu acho que é o que é mais marcante, assim, todo mundo conhece. Eu não sabia a origem daquela situação. E, nossa, que tristeza. Dá muita dó da Carrie. E o que é uma coisa muito presente nos livros do Stephen King, pelo menos os que eu já li, é sempre aquele terror de triste, de tipo, como o ser humano é terrível, sabe? Como as pessoas são cruéis e como o ser humano faz coisas muito ruins. E não é diferente nesse caso, né? Eu ainda tô na metade, já tô dando pra entender o que vai acontecer, que ponto ela vai chegar. A parte sobrenatural também, mas eu acho que é totalmente relevante. O livro não é sobre isso. O livro é sobre uma menina completamente... uma coitada que cresceu no meio de uma família, numa mãe extremamente louca, de religião, assim, ligada à religião, e sofreu bullying a vida inteira. Então, não é sobre isso. E aí, como eu disse, é muito triste de ver, né, como... geralmente os livros dele são assim, pelo menos os que eu li. Sempre tem essa parte assustadora de pensar que ponto que o ser humano chega, que não tem nada mais assustador do que o próprio ser humano. Essa que é a verdade. Mas enfim, provavelmente eu vou terminar amanhã ou segunda. Vou terminar de ler esse livro e aí eu volto pra contar o que eu achei do final desse livro. Mas aí essa semana eu já finalizei 3 livros, já bati minha meta, mesmo sem o da Carrie. Então estou bem feliz, muito animada que estou conseguindo cumprir as minhas metas de leituras. Eu acabei de ler o Carrie ontem e foi como eu tinha imaginado mesmo. Bem triste e se tirar a parte sobrenatural ao mesmo tempo é muito real, né? Porque tem muitas pessoas que são completamente malucas por causa de religião e tem muita gente que sofre de diversas formas. Então é um livro muito mais triste do que de terror, como a maioria dos livros que eu já li do Stephen King, mas eu achei ele um livro bem gráfico e eu entendo por que o filme, né, faz tanto sucesso como um grande filme de terror, porque eu jamais assistiria esse filme, apesar de eu ter lido o livro e de eu conseguir ler os livros, assim, eu não consigo ver filme de terror, e esse é um que eu definitivamente não assistiria, porque é muito gráfico, tem muita cena violenta, e a própria parte, assim, relacionada à religião pode ficar, assim, eu penso que em imagens e com trilha sonora pode realmente ficar muito assustadora. Então eu entendo por que faz tanto sucesso. Gostei, achei uma história interessante, foi um livro bem rápido. E eu acho que não tem aquele defeito lá, né, que normalmente os livros do Stephen King têm, que é de ser uma história muito enrolada, muito grande, que dá muitas voltas, porque é um livro curto e aí, normalmente ele enrola muito, e aí nesse livro é bem mais direto. E eu descobri, gente, que aquele Doutor Sono que eu comprei lá, que veio junto com vários outros livros, é uma continuação do Iluminado, e eu não sabia. E aí agora vai ficar aqui parado por não sei mais quanto tempo, porque eu não vou comprar o Iluminado. Eu nunca nem tive interesse em ler o Iluminado, e eu não sabia. Se eu soubesse, talvez eu não tivesse comprado, porque lá naquele pacote, né, veio o It, que já é um livro que eu já tenho e já li. E aí, no caso, esse Doutor Sono eu não teria interesse, e aí ficaria sendo apenas o Carrie e o Escuridão Total Sem Estrelas. Mas enfim, é isso. Eu também tô quase terminando um livro em inglês que eu comecei a ler. Eu acho que eu nem mencionei ele aqui, que é o The Best of Friends, eu acho. E está bem legal, é um livro de suspense. Eu esse ano já li 3 livros em inglês. Eu já li mais esse ano em inglês do que eu li o ano passado inteiro, eu acho. Mas é porque eu descobri esses livros de suspense, thriller, lá no Kindle Unlimited. Então,
É o meu tipo de livro preferido, eu leio muito rápido, eu gosto muito, então eu tenho lido bastante. E é uma história bem legal, está bem mais legal do que o outro que eu já li. Eu acho que esse vídeo eu estou falando aquele lá do The Last Secret, né? Tem tanto tempo que eu comecei esse vlog que eu já nem lembro, mas é muito melhor do que aquele, então eu estou bem feliz. Provavelmente vou terminar amanhã, mas eu não vou contar aqui o que eu achei, porque eu já vou terminar esse vídeo por aqui. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem esses livros, se vocês gostaram, se vocês sabiam que o Doutor Sono é uma continuação do Iluminado, porque eu não sabia. E é isso, e até o próximo vídeo.